Sejam bem-vindos os nossos telespectadores, assistentes e ouvintes da nossa emissão. Realmente estamos no mês da mulher. Vamos falar só da mulher. E hoje não estou sozinha, está ao meu lado uma convidada, a pastora Formosa Gabriel da Costa. Bom dia, pastora Formosa Gabriel da Costa. Bom dia, sim. Eu acho que a senhora a pastora Formosa sabe que estamos no mês da mulher. Vamos falar hoje realmente da mulher, porque estamos no mês de mulher. Nós recebemos a pastora Formosa, mas como pastora és uma mulher. A pastora pode nos explicar um bocadinho o teu papel em casa? Eu sou casada, tenho filhos, tenho netos e vivo como uma mulher qualquer na sociedade. E, para além de eu ser mãe, avó, eu também e ser esposa, também sou pastora. Esse é o meu trabalho. Muito obrigada. A mãe disse que és uma mulher casada. Podemos saber quantos filhos que a mãe tem, quantos anos de casamento que a mãe já fez e a experiência que a mãe tem de ser mãe, dirigir toda a família com os netos, porque eu sei que não é nada fácil. Filhos, o número de filhos, eu não gosto muito de falar número de filhos porque tenho muitos filhos. Então isso pode provocar uma cobiça. Quando estou falando da mulher, eu disse que estou falando dos filhos biológicos da senhora Formosa. Assim, eu não gosto de falar, eu prefiro não falar quantos são. Mas tenho muitos. Mas és casada com um senhor de casa. Não podem falar o número exato dos filhos que a mãe tem. Eu tenho vários filhos, sim. Tudo bem, é mais importante que a mãe disse que é uma senhora de casa, tens filho e tens netos. Então, uma senhora, quando tem filhos netos, ela já tem muita experiência. Podemos saber quantos tempos de casamento já levaste? Tenho muitos anos de casada. Eu tenho 35, 36, uma coisa assim. E eu casei-me muito cedo e eu continuo com meu esposo até hoje. E quando eu casei, era muito miúda. Muita gente brincava até que eu iria só fazer meia dúzia de dias na casa do marido, mas estou esses anos todos. Durante os 30 e tal anos de casar, não é fácil porque não é 35 dias. Aquela toda a paciência que a mãe teve para compartilhar com o senhor, teu companheiro. A mãe pode compartilhar um pouquinho também com nossos telespectadores. Qual a paciência que teve para durar esses todos os anos? O teu segredo realmente é o quê? E quando se arranja um parceiro, geralmente as pessoas arranjam um parceiro não é para ficar 1 mês, 2 meses. Todo mundo sonha ter o parceiro para muitos anos, até que a morte nos separa, né? Então, o segredo de tudo isso é paciência, amor, porque o amor é fundamental. Porque quando não se há amor, então ninguém pode suportar um ao outro. Mas quando se ama, então cada um de nós é ser humano. Todos nós falhamos, temos os nossos erros. Mas para você poder suportar alguém que vem na casa do seu pai, da sua mãe, e irem conviver no mesmo sítio, partilharem as mesmas coisas, é um pouco complicado. Mas quando há amor, tudo é superado. Será que casaste? A mãe disse que casou muito jovem, até que muitos diziam que não vais conseguir. Casaste tão cedo. Era
causa de dificuldades ou porque era já cristão, uma coisa desses que obrigaram-te para casar tão cedo? Não, eu digo que casei muito cedo porque nós os dois estávamos de acordo. Ele estava distante dos pais dele e ele vivia no município, depois veio trabalhar na sede da província, que é em Banzecongo, e aí nós nos conhecemos. E então ele viu que estava preparado para ter uma companheira. E assim ele foi apresentando aos meus pais, eu até nem quis. Eu tinha saído, fui ao Rio. Quando eu voltei, uma das minhas amigas, eu vou ter o prazer até de apresentar no dia 8, que é hoje, né? E quando ela estiver aqui, eu vou ter o prazer de vos apresentar. Ela é que veio ao meu encontro dizer, olha, o teu namorado está aí, e veio com o irmão dele. Eu disse, veio fazer o quê? Eu disse, não sei, mas já chegaram há muito tempo. Mas é importante para nós já. Eu queria saber, a pastora Formosa, quando é que a senhora recebeu Jesus Cristo na sua vida? 2011, eu acho que é isso. E a pastora Formosa tinha quantos anos na época? Pelo menos. Acho que tinha 40 anos. Então, precisamente em 2011 que a senhora Formosa tornou-se cristã. Sim, sim. E quando é que assim a pastora Formosa tornou-se pastora? Pastora foi o ano passado. O ano passado, porque eu estava a congregar num outro ministério. E então, quando eu saí, porque chegou o momento de que o Senhor tinha que me afastar lá onde eu estava, porque então eu fiquei assim desorientada. Senhor, e agora? O que é que eu faço? E o Senhor disse, agora vais passar a receber agora ovelhas, que você vai ser a pastora que vai os conduzir. Muito obrigado. Eu vou pedir ainda ao nosso realizador para não entrar ainda na profundeza que a senhora pastora Formosa Gabriela da Costa, para poder nos explicar realmente como que ela se tornou pastora. Eu vou pedir para nos pôr uma música que vai poder nos mexer um pouco. Mobimba nanga ye ezangulu na yo, elevation nanga ye ezamawa na yo, bitume komelaki nga nafungola miso namona mapinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwaki nya ye natombola moto na abandona te o oyo ozalaki na ngai ye. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya
akosala na moto makambo ekokana te o na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te o na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi confondu jusqu'ici na moni bolingo na yo jusqu'ici tu es avec moi merci Jésus je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit Moïse regarde. Regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui veut te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Je t'ai jamais laissé. Même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je suis loin de toi, je t'ai abandonné. En réalité, je suis près de toi. Je suis toujours là pour te secourir. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je dis Ebenezer. Jusqu'ici, depuis ma naissance, jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion, dis Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi, le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci. Nós retornamos na nossa plateia. Muito obrigada ao nosso realizador. Nesta bela música que nós acabamos de ouvir, é muito importante para louvar o nosso Senhor, como Deus, o Criador de todas as coisas. Então, nós falamos um pouquinho do mês da mulher. O nosso convite à senhora, a pastora Formosa Gabriel, ela nos disse realmente, vocês também ouviram que é uma senhora dona de casa, mãe dos filhos, ela tem netos, então ela tem muita experiência. Ela casou tão cedo, ela tem 35 anos de guardar o seu casamento. Não é uma coisa fácil. Mas hoje, realmente, eu queria para ela transmitir aquela experiência durante tantos anos que ela guardou. Mas não é fácil, aquilo vai nos levar também muito tempo. Mas eu vos prometi, quando nós retornaremos na plateia, para ela poder nos explicar realmente como que ela se tornou pastora. Senhora pastora Formosa Gabriela Costa.
nos explica só um pouquinho como que a senhora se tornou pastora, porque disse que recebeste Jesus em 2011 e tornaste pastora ano passado, que é realmente 2015. Já levaste muitos anos de ser uma cristã. Então, durante a vida cristã, temos muita realidade também, mas neste momento não é tão necessário. Nós queremos só saber como que te tornaste pastora, levar aquele título mais grande para poder dirigir ou pastorar as ovelhas. Eu saí de casa, ia cumprir uma missão que o Senhor tinha me incumbido. E no caminho ele começou a falar para mim. Disse: Formosa, eu estou a te mandar alguns filhos para ti poder apacentar. E eu dentro de mim, meu Deus, como é que vou apacentar? Se eu ainda não sei muita coisa, eu estou perdida, estou baralhada. Ele disse: a partir de hoje, você é pastora. Quer dizer, quando Deus fala alguma coisa, para Ele tudo é possível. Então, eu não podia rejeitar. Ele, quando me mandou no monte, me disse que eu estava em formação. Fiquei 3 anos na formação. A formação terminou. Claro, se ele estava a me dar o título de eu ser pastora, eu só tenho que aceitar. Naquele momento eu não sabia o que fazer. Mas ele disse que não tema, eu estou contigo e tudo que poderes fazer, eu é que vou te dirigir. Realmente, pastora Formosa, desculpa lá um pouquinho pela curiosidade, disseste que fizeste 3 anos no monte. Mas quando Deus veio te falar que vai ser pastora, sentiste uma dúvida dentro de ti? Era uma incapacidade ou como? Não é questão de incapacidade. Mas naquele momento eu estava ainda sozinha. Eu estava sozinha. Eu saí e me vi aqui sozinha. Então, como é que vou fazer? É uma coisa que pode ocorrer com qualquer um. Você está num sítio, de repente, como uma pessoa vive numa casa, de repente tens que sair. Tens que sair, e como é que eu fico? Vou começar por onde? Está a ver? Porque a questão não é sair, a questão não é ter o título, mas a questão é você, como vou caminhar sozinha agora? Está a ver? Isso é que me fez pensar, e agora como é que eu faço? E estão onde as ovelhas? Isso é uma responsabilidade, mas ele aceitou-me. Ele sempre me disse: Formosa, não esforça nada. Sempre. Não esforça nada. Deixa tudo acontecer naturalmente. De jeito que eu própria chamei. Então deixa tudo acontecer naturalmente. Aquilo que é ser pastor é uma coisa espiritual. Não queremos entrar muito realmente na profundeza. É disso que eu disse que no início de hoje, da nossa emissão, estamos no mês de mulher. Quem pode nos explicar melhor de mulher é só uma mulher. E uma mulher espiritual, uma pastora. Sim, pastora Formosa Gabriela. Eu sei que a pastora sabe que estamos no mês de mulher. Sim, sei. Eu não estou por aí para saber que se está escrito na Bíblia ou não. Mas eu sei que é uma mulher. Como mulher, o que a mãe pode dizer nas outras que estão nos assistindo neste momento? Como mulher,
Como mulher, nós temos que percebermos. Como mulher, nós, na sociedade, temos um papel muito grande mesmo. E não é só questão de cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, não. É também agora, pode-se ver que a mulher agora é mecânica, a mulher agora é pilota, a mulher é motorista de táxi, de autocarro, a mulher faz de tudo um pouco que o homem faz, mas é mulher. Deixou também, no instante, o trabalho de casa. Mas isso não quer dizer que ela não cuida da casa. Ela vai trabalhar, mas tem também o trabalho de casa à espera dele. Eu acho que aquilo torna-se difícil, porque trabalhando na sociedade, uma pessoa sai 7 ou 8 horas, há outras que saem 6 horas de madrugada para ir trabalhar. Ela larga 15, 16. Como um ser humano, ela vai ter que voltar em casa para cumprir o seu papel da mulher, seu papel de mãe. Não é fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível. Porque há muita gente que ele é mãe e eu pai ao mesmo tempo. E então acorda de manhã, tem que levar os filhos à escola, outros filhos têm que ir à creche e vai trabalhar. Quando sair tem que fazer a mesma rotina, vai buscar as crianças na escola, na creche, depois chega para casa. Quando chegar em casa tem que fazer alguma coisa para as crianças comerem, para não ter que dormir assim. E às vezes até ainda tem que procurar ver como é que ocorreu a aula dos filhos. Então ser mãe é um papel um pouco complicado, mas só que Deus deu esse poder à mulher. Sinceramente, esta resposta me motivou tanto a saber que Deus deu este papel à mulher. Eu vi o vestido da pastora. Será que a pastora vestiu em si porque é pastora? Ou todas as mulheres têm que vestir só assim? Explica-nos um pouquinho. Qual é o vestuário da mulher quando está no serviço, em casa ou na igreja, parece? Não, o vestuário não precisa vestir e obrigatória dessa forma que eu vesti, não. Eu visto assim porque eu gosto de vestir. Mas há roupas e roupas. Há pessoas que sabem se apresentar e as pessoas que também não sabem se apresentar. Porque na igreja não podemos ir de qualquer forma, da forma que vamos a uma festa. Então, na casa do Senhor, procuramos sempre estarmos mais aconchegantes, mas com todo o respeito que se possa se apresentar. E agora, quando estamos na festa, é o outro papel. Mas aquele que tem já o Espírito Santo não consegue vestir de uma forma atrapalhada. Procura sempre arranjar uma forma mais respeitosa, porque também não fica bem uma pessoa vestir de qualquer forma. Me desculpa, a pastora Formosa disse que não ficas bem, mas hoje em dia vimos que a senhora tão grande não se respeita. Não há diferença que existe entre, porque uma mulher nasce já mulher, mas tem uma idade que as miudinhas, né? Nós chamamos ainda, são docentes, eles têm direito, elas podem pôr, adolescentes têm direito de se exporem, né? Porque ainda são crianças. Mas tem senhoras mais velhas, que são já netas como a pastora, de vestir de uma maneira indecentemente na sociedade. Mas eu só tenho a lamentar, porque quando você se torna já mais velha ou adulta, né, com filhos grandes, e não dá a vestir de qualquer forma, porque você tem que dar exemplo aos filhos, tem que dar exemplo aos netos e aos sobrinhos.
E também muita gente que estiver ao teu redor e pode copiar aquela forma de vestir. E não é bom que as pessoas copiam algo de bom, mas não é de mal. Aos meus telespectadores, assistentes ouvintes na nossa emissão, nós ouvimos bem a pastora Formosa Gabriela acabou de falar que ela não vestiu dessa maneira porque ela é pastora, não. Mas é uma forma de mulher se apresentar na sociedade. É uma hora, decentemente é assim, uma mulher deve se apresentar. Eu vou pedir ao realizador para poder nos pôr ainda uma predicação da pastora Formosa. Depois retornaremos na nossa. Eu, quando era pequena, mesmo sem saber, né? A minha mãe às vezes ficava a dizer: você, porque nós estávamos metidos numa organização da OPA. Então tínhamos sempre atividades. E dizia já: você é assim, então aí. E esses da Jota são mulherengo, porque tinha categoria, né? Tinha a OPA, tinha a Jota. Depois da Jota tem que ir para o partido. Então nós éramos a escala criança, né? Toda hora irem na OPA, vão vos engravidar e vão vos abandonar. Eu dizia: não, eu não, mãe. Eu vou arranjar marido. Disse: espera só, se você vir aqui com gravidez, eu vou te pegar, só vou ir te levar na hipotecação. Eu dizia: não, eu vou arranjar marido, eu vou casar. Eu não vou poder vir apanhar ela, às vezes ia na lixeira: vais começar a fazer isso. Esse trapo que a minha mãe deitou fora é bom para mim lavar, para mim fazer vestir o meu filho. Mas aquilo ela estava falando em brincadeira. Mas o diabo, como este, pode pegar aquelas palavras se você não sacudir. Eu era criança. Agora que quando eu cresci, agora que eu estou na presença de Deus, é que eu descobri. Porque coisa foi feita assim na brincadeira. Você às vezes está vendo que você está a passar mal. Às vezes tua mãe brigou contigo, teu tio brigou contigo e esse prendeu-te. Porque você riu. Oh, esse bebê é tão bonito. Você é meu marido. Você é minha mulher. Antigamente nós ríamos. Amém. Mas agora não. Agora que soubemos a verdade, diz não. Amém. A minha filha não vai ser tua mulher. Nem o meu filho vai ser teu marido. É uma forma de você afastar dessa profecia que está a tentar colocar no teu filho. Porque ela até pode estar a falar, pode estar a falar não para o mal, só na brincadeira. Mas os espíritos estão sempre a girar. É por isso que as pessoas às vezes têm medo de falar, porque as paredes têm ouvido. Não as paredes que têm ouvido, os espíritos que estão sempre a recolher uma informação e levam. Mas não estava ninguém. Você que acha que não estava ninguém, mas alguém levou. Então nunca devemos deixar que alguém profetiza mal, nem para nós mesmos, nem para os nossos filhos. Eu ontem estava aqui também a falar com meus irmãos e meus filhos que na família da minha mãe vivia uma praga que só as mulheres é que sobressaíam, os homens não. Basta ser homem desgraçado. E eles quando tivessem a falar, falavam como se fosse algo natural. Esse filho mesmo, esse mesmo rapaz
desgraça mesmo da família. Na nossa família, eu sou as mulheres mesmo que vão à frente, eu sou as mulheres que subsaem, porque o homem mesmo é desgraça mesmo só. Olha, da forma que está quando fala. Mas eu, uma vez desse, eu ouvi, eu na altura já estava grávida. A minha prima assim a comentar. Estava falando do meu tio que estava desaparecido. Não sabia onde estava. E eu disse, mas por que então não fazem o possível de localizar? Disse, deixa só mesmo assim. Os homens dessa família é tudo desgraça. Eu disse, não. Vocês até podem ser, mas os meus filhos estão a mudar desse caminho. Muito obrigado ao nosso realizador, telespectador. Vocês acabaram de ver a predicação da nossa pastora Gabriela da Costa Formosa. Pastora Formosa, muitas mulheres hoje em dia, elas acham que o papel é só na sociedade, ela vai trabalhar, ela vai se preocupar de casa, ela tem que vender, mas nós acabamos de ver a pastora pregando, é uma graça que Deus entregou na mamã. O que a mãe pode dizer a outras mulheres que acabaram de assistir a tua predicação? Que, para além de trabalhar, a mulher também tem que se refugiar na presença de Deus. Porque Deus é que nos capacita. Tudo que nós fizemos, dependemos a Ele. Então, se nós não nos refugiarmos no Senhor para buscarmos a força que nós necessitamos, então não estamos a fazer nada. Então, é isso. Não é realmente o que eu queria ouvir da pastora. A pastora, hoje em dia, Deus deu uma graça. Aquelas outras que estão a assistir, elas já pensaram que este tipo de oportunidade foi dado só aos homens. Mas a mãe teve o tempo de procurar a face de Deus, até que Deus capacitou-lhe desta maneira de poder pregar, transmitir a mensagem, salvar as almas. O que a mãe pode dizer a outras mulheres que se sentem incapazes? Isso, se há quem quer e também estar na presença de Deus, poder ser pastora, poder pregar. Mas se você pedir ao Senhor, Ele te capacita. Mas eu não pedi que eu queria ser pastora. Eu, quando fui à presença de Deus, eu queria que Deus me acolhesse só. Eu só queria ser crente, mais nada. Eu nunca quis ser pastora, porque é uma responsabilidade. Mas, só que o Senhor já tinha me escolhido para eu ser pastora. Então, é por isso que, pelo tempo que Ele foi me dando formação e foi me capacitando. E quando chegou o momento de eu poder agora, poder passar a palavra que eu recebo a Ele, e então é por isso que agora eu também posso dizer alguma palavra vinda do Senhor. Bom, obrigada, pastora. Eu sei que a pastora Formosa não pode trabalhar sozinha. Realmente, no ministério da pastora, estás a trabalhar com quem? Eu estou a trabalhar nesse momento com meu filho Fiel, o pastor Fiel, e a pastora Débora. Mas tenho também as meninas também que estão conosco. Segundo a orientação de Deus que a mamãe pastora Formosa Gabriela da Costa recebeu? Sim, essa é a orientação do Senhor, porque o Senhor me disse que depois que eles viriam, disse que eu vou te mandar pessoas que você vai trabalhar com eles. É assim que veio a Débora. Eu pensei que ia ficar só pela Débora, depois pensei que ia levar muito tempo. Depois veio o Fiel
e depois veio as meninas, depois vieram mais gente, agora a Estrela também está aqui conosco e eu sei que ainda vai vir mais gente, porque quando fomos para o Rio, cruzamos muitos de nós. Então, nesse Rio saiu muita coisa. Então não dá para entrar em detalhe de cada um, né? Bem, obrigada, pastora Formosa. Disseste que você no teu ministério não está sozinha. Deus te capacitou, pelo menos te entregou um pastor fiel, pastora Débora. Eu vou pedir que o nosso realizador Sérgio, para poder pôr um elemento que nos demonstra os agentes que o Deus orientou para a pastora Formosa trabalhar a poder trabalhar com eles. Mas eu vou pedir o elemento da pastora Débora. Bom dia, pastora Débora. Bom dia. Eu não queria realmente parar em si no caminho, mas é muito necessário, porque nós acabamos de falar com a senhora pastora Formosa Gabriel das Costa. E ela disse que pela orientação de Deus, Deus recomendou-lhe duas pastoras. Eu sou a pastora Débora, que estou a trabalhar com a reverenda Formosa Gabriel. Né? Nós saímos de uma visão para chegarmos até a esta visão. A minha saída daquela visão foi a revelação do Senhor. Para eu chegar até onde eu cheguei, tudo foi pela orientação divina. Então Deus orientou-nos que poderíamos sair do lugar que nós estávamos para nós começarmos a obra dele. Porque no caminho de nós o Senhor ia operar ou vai operar maravilhas através do povo dele. E o Senhor pediu que nós ficássemos juntas, né? Trabalhássemos juntas para poder receber o povo dele ou as ovelhas dele que ele vai enviar. Pela uma pequena curiosidade, a pastora Débora acabou de dizer que aonde que tu saíste, vocês já estavam juntas ou se encontraram apenas, ou depois de uma falha, porque nós vimos uma realidade na vida realmente que nós estamos a ver hoje em dia, que está a se desenrolar muito na nossa sociedade, na vida cristã, depois de estragar o outro sítio que nós saímos para nós se tornar no outro sítio. Realmente, nós estávamos juntas com a pastora e o pastor num determinado sítio, né? Nós não saímos de lá por ter cometido algo, mas sim, nós estávamos aí por uma formação. Mas, glória a Deus, a formação da mamã acabou mais cedo em relação à nossa formação. E quando chegou o meu tempo e o tempo do pastor para poder chegar, ou para poder sair, desculpa, daquele ministério, que Deus achou que a formação que nós fomos aí acabou, Deus nos tirou para poder agora fazer a sua obra. Então, não tenho muito para poder dizer sobre isso, não tenho muito para poder comentar, mas nós fizemos 3 anos. 3 anos na montanha não é fácil. Nós procuramos a Deus. Se hoje eu sou o que eu sou, é através de procurar a Deus. Em todas as irmãs, todas as mulheres que estão a me assistir nesse exato momento, a Bíblia diz: procurai primeiramente o reino do céu. O resto vai ser nos dado como se fosse uma quebra. Então tudo que nós procuramos durante aquela formação, suportamos o sol, suportamos a chuva, suportamos o deserto. Hoje Deus nos fez a graça de sermos aquilo que nós somos hoje. Estamos a fluir ou a comer o fruto daquilo que nós semeamos, durante todo aquele nosso tempo de formação. Eu não corto palavra, disseste que já 3 anos de formação, Deus hoje abençoou. O que as mulheres estão a ver é a semente que acabaste de semear durante 3 anos. Eu estou a ver aqui muitos carros, esses todos são dos crentes. Será que é a prosperidade mesmo que vocês procuraram durante os 3 anos no monte?
é a prosperidade e a forma de procurar a Deus, a obediência ao Senhor, andar no temor de Deus. Quando o homem ou a mulher obedece ao Senhor, o Senhor realiza também os desejos do seu coração. Da mesma forma que nós andamos na santidade, andamos nas orientações do Senhor e no temor de Deus, é isso que estás a ver. O povo de Deus e só está a colher aquilo que nós, como os seus dirigentes, semearam. O que as outras podem fazer para poder a chegar também aqui na igreja? Nós estamos no Benfica, na rua de Arial, daquele que vem do sanatório para Benfica, vai apanhar Golfo 2, Benfica. Benfica, antes de chegar no Benfica, no nosso super, tem as bombas da Pumangol. Diz só que quem está vindo de táxi diz ao cobrador para poder te deixar lá na Pumangol. E quando chegar lá na Pumangol tem o nosso número, né, que você pode ligar e terá os filhos, os obreiros que estão disponíveis para poder ir buscar as pessoas e chegar até onde nós estamos. Um cumprimento para as mulheres, porque estamos no mês de mulheres. Eu cumprimento todas as mulheres. Mulheres, o que eu tenho para vos falar é que mulher é uma bênção. Mulher é muito importante pela sociedade. A mulher onde você estás a me assistir, não te negligencia. Não te negligencia porque você dentro de ti tem algo importante, tem qualidades, tem potencialidades que através de ti muita gente pode se alimentar das qualidades que você tem. Não te negligencia. A coisa que eu vou te pedir, se descubra quem você é. Se você se descobrir quem você é, você não vai andar de direita para a esquerda, mas vai andar só no caminho. Saiba que a mulher é uma bênção. Aquela mulher que anda no caminho do Senhor, aquela mulher que ouve o Senhor, aquela mulher que faz o Senhor o seu refúgio, tudo na sua vida anda bem. Mulher, tu és uma bênção, não te negligencie. Ao nosso telespectador, eu só posso dizer, vocês acabaram de ouvir, a pastora Débora, que é uma das pastoras no ministério da pastora Formosa Gabriel da Costa. Mas nós falamos que estamos no mês de mulher. Eu vou pedir à pastora Formosa para poder deixar só uma palavra, exortar aqueles que estão em casa, fortificar as mulheres, dar uma força nas mulheres que estão se sentir incapazes, para poder acordar aquelas mulheres que estão a dormir e para poder dar uma esperança, segundo também a palavra de Deus, fortifica realmente a mulher na sociedade. O que eu tenho a dizer que as mulheres que estão em casa, que sentem-se incapazes de fazer, toda mulher é capaz. Toda pessoa é capaz porque Deus pôs capacidade em nós. Então, não podem sentir-se que excluída na sociedade, não. Nós temos que ir avante, temos que enfrentar. Porque só confiando em Deus é que nós conseguimos o que nós desejamos. Se você não quer ficar em casa, levanta-se. Levanta-se e procura qualquer coisa. Não podes ficar a chorar porque o marido não te deu dinheiro, então hoje não vou comer. O marido não quer fazer vestir a criança, não pode comer. Deus capacitou a mulher de tal forma que a mulher, se vai à luta, consegue o que quer. Não importa qual é o trabalho. Se você se levantar e vender água, você tem solução. Mas estando na presença do Senhor. Se você vender carvão, tem solução. Você consegue sustentar os teus filhos. Então, tudo o que você fizer, mas estando na presença do Senhor, o Senhor te faz vencer. E então, nós como mulheres, temos essa capacidade de podermos fazer subsair não só os nossos filhos, o marido, ou então que a mulher na sociedade é uma pessoa tão importante que quando Deus
fez o Adão, pensou muito bem, viu o Adão da forma que estava e achou que inspirou-se e viu que precisava de uma mulher. Então é por isso que fez a mulher para ser auxiliar do homem. E quando o Adão acordou e viu a Eva, ele sentiu uma alegria porque não estava só, estava acompanhada. Então, nós como mulheres, viemos para completar muita coisa, porque sociedade sem mulher é morta, porque a mulher é que vem para multiplicar. Não é o homem que foi dada essa capacidade. Muito obrigado aos nossos telespectadores que têm muita paciência de nos poder seguir esta emissão. A nossa pastora Formosa acabou de falar muito bem e esclarecer que todas as mulheres são capazes de atingir ou alcançar o objetivo segundo o teu querer. Mas eu vou pedir que a pastora Formosa, para poder dedicar, se a pastora tem alguma dedicação na família, em todas as mulheres em canto do mundo onde que ela se encontra. O que eu tenho a dizer é que hoje, Dia da Mulher, que todas as mulheres possam se sentir felizes. E eu desejo muitas felicidades para toda que é mulher. E donas de casa, mãe de filhos, e as pessoas que estão a trabalhar, um bom trabalho, porque há pessoas que não estão a trabalhar, mas há pessoas que têm que trabalhar mesmo. Então, um bom trabalho, e eu mando cumprimentos para os meus filhos, Sérgio, Fiel, Nasci, Carolina, Débora, Naná, Mimi, Nina, Luqueba, Ana, e o meu novo bebê, que é o abençoado. O abençoado é uma oferta de Deus. Então, fiquem bem. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, pastora Formosa fortificou as mulheres. Que Deus nos abençoe, Deus nos cuida. Todas as mulheres, enquanto onde que elas se encontram, este mês é para nós. Podemos festejar em paz. Que Deus nos cuida pela próxima vez.